dizer. Oi gente, eu sou a Ione Simões e hoje eu venho trazer para vocês a resenha de um livro que entrou para minha lista de favoritos, com certeza vai ser um dos favoritos do ano e se tornou o meu favorito da autora, superando inclusive um livro dela que também é super queridinho meu. E estou falando de Mesa para Um, da Beth O'Leary, mesma autora de Teto para Dois, livro traduzido pela Paula de Carvalho, lançamento da Intrínseca, que já está disponível, inclusive quem já quiser garantir o seu, porque vale muito a pena, link tá aqui na descrição. E assim, gente, é tanta coisa que eu quero falar desse livro que, na verdade, eu mal sei por onde começar, eu não sei se eu vou conseguir expressar tudo aquilo que eu senti lendo, tudo que foi passando pela minha cabeça e o quanto eu achei esse livro incrível, não só nas mensagens que ele passa, mas principalmente também na maneira de como ele é construído. Tem um comentário aqui na orelha do livro que esse é o livro mais ambicioso da Beth O'Leary e eu só posso concordar. E eu fiquei extremamente satisfeita em ver como ele é um livro pensado, um livro muito bem pensado, em que cada detalhe precisou ser colocado ali com muita minúcia. A autora foi extremamente bem sucedida nisso. Vamos tentar começar pelo começo e explicando sobre o que é Mesa para Um. Ele vai contar a história de 3 mulheres diferentes. A Siobhan, que é uma irlandesa e life coach, e que tem um encontro marcado com o Joseph num café da manhã. Eles sempre se encontram às sextas-feiras em Londres, quando ela vai trabalhar na cidade. Temos a história da Miranda, que é uma arborista completamente apaixonada pelo namorado dela, que é o Carter, e eles têm um encontro de Dia dos Namorados marcado para a hora do almoço. E aí nós temos a Jane, que acabou de se mudar para Winchester, onde ela é voluntária num brechó, e ela conhece o Joseph Carter, que se torna amigo dela, e ela pede para ele fingir que ele é namorado dela, para ela encarar uma festa de noivado que ela tem que comparecer no Dia dos Namorados, no período da noite. Nós temos essas 3 mulheres que aparentemente não têm nada em comum, mas que tem um encontro com um mesmo homem num mesmo dia e que não aparece em nenhum dos encontros. Acho que a minha grande sensação nesse livro durante boa parte da leitura era o que está acontecendo aqui. A autora desenvolve tudo tão bem que você fica naquela sensação de angústia para entender qual é a desse homem que está envolvido com essas mulheres, por que que ele está agindo assim. E eu acho que um dos pontos mais delicados disso tudo é porque você vai vendo esse homem com cada uma das mulheres e não tem como você não se encantar por ele, porque ele é encantador. Só que você sabe que ele está envolvido com 3 mulheres diferentes, então isso dá um nó na sua cabeça, porque como assim você vai gostar de um cara que tá sendo um canalha? E aí você fica naquela angústia de entender qual é a situação e, tipo, pra onde a autora vai, o que que ela tá querendo construir, e ao mesmo tempo a gente vai percebendo que a autora vai deixando ali, ó, algumas pistas, alguma coisa de uma forma muito sutil, mas que dá nervoso, porque a gente não consegue juntar todas essas pistas até determinado momento específico do livro. E aí, assim, 1000 teorias passaram pela minha cabeça. Eu não vou dizer pra vocês quais foram todas as teorias, porque no fim das contas, a primeira teoria que passou pela minha cabeça estava certa. Da mesma forma que eu também adivinhei o destino que ia acontecer com uma das personagens aqui, e que é um momento muito chave na leitura também. Mas uma coisa que eu não tinha previsto era de que outra forma, além da figura do Joseph Carter ser o elo, eu não tinha previsto que haveria uma outra conexão. E no momento em que isso se dá também no livro, a minha cabeça basicamente explodiu. Porque aí eu vi também o quanto a autora foi meticulosa ao pensar na história. Porque como eu falei, a gente vai tendo aí algumas pistas. E por mais que elas não estivessem pairando na minha cabeça, eu não conseguia juntar. E aí na hora que tudo isso se junta, eu fiz, meu Deus, estava ali o tempo todo. Então, assim, mesmo eu tendo adivinhado 2 das talvez 3 grandes reviravoltas do livro, ele não perdeu de maneira alguma o impacto. Até porque tem muitas outras coisas presentes aqui que me conquistaram para além dessas reviravoltas. Eu também estava encantada em como a autora estava construindo cada uma das personagens e também como ela constrói a narrativa. A gente tem uma narrativa em terceira pessoa no presente, o que é um tanto
diferente dos livros que a gente costuma ler. Quando a gente tem narrativas no presente, em geral a gente tem primeira pessoa. Quando a gente tem uma narrativa no presente, a gente tem essa sensação de presentificação, de que tudo tá acontecendo enquanto a gente tá lendo. E isso foi crucial para a autora desenvolver tudo que ela cria aqui no livro, e ao mesmo tempo, nessa narrativa também, ela vai dando cada detalhe sobre as personagens. As três mulheres, a Siobhan, a Miranda e a Jane, elas são mulheres bem diferentes entre si, mas o que todas elas têm em comum são diferentes traumas, são as diferentes bagagens que elas carregam e que vão se aflorando quando elas vão tendo contato, né, com esse homem em comum que as conecta aqui. E assim, a autora tem uma sutileza para passar detalhes sobre as personalidades delas. É tão fácil a gente se identificar com mais de um aspecto, ou mesmo com os mecanismos de defesa de cada uma. A autora coloca muito aqui o quanto a gente às vezes entra numa posição de negar pra gente coisas que estão na gente que a gente não quer enxergar, ou que a gente não quer enxergar sobre os outros, e o quanto a gente ir criando essas defesas, a gente criando essas barreiras, vão gerando angústias muito grandes e dificuldades nas nossas relações, seja com o outro, seja na nossa maneira de viver, vai meio que enclausurando a gente. E mesmo às vezes a gente tendo alertas ali na nossa cabeça, às vezes a gente escolhe ignorar esses alertas. Especialmente também porque algumas coisas que acontecem a gente não consegue evitar. Às vezes a gente não consegue evitar o que a gente vai sentir por outra pessoa, ou quando outra pessoa vai aparecer na nossa vida, o impacto que isso tudo vai ter sem que a gente nem imagine. Então o livro também vai despertando aos poucos essa sensação de angústia, até porque a gente também quer entender o que foi que aconteceu com cada uma delas para elas estarem nesse ponto da vida delas. E aí é incrível também, porque o livro é muito divertido, tem várias passagens aqui com diálogos que são ótimos, muito bem construídos, passagens de humor por conta principalmente dos comentários que eles fazem. Então a autora tem esse humor que é presente nos outros livros, aqui também. O livro não deixa de ser leve e de ser divertido, só que ao mesmo tempo ele tem também esse outro lado que vai ser sensível, que vai ser mais denso e que ela vai aprofundando cada vez mais a ponto de causar aquele momento ali de realmente intensidade emocional. Eu não vou dizer que eu chorei durante a leitura, porque eu tava tão impactada com tudo que tava acontecendo que eu nem consegui chorar. Eu fiquei com aquela sensação de segurar realmente o ar e de continuar lendo, e eu preciso chegar até o final desse livro. E aí a hora que eu terminei foi realmente a hora que eu soltei. No momento que eu fechei esse livro, aí o choro veio e eu só fiquei ali naquela sensação de digerir tudo que eu tava sentindo, tudo que eu tava pensando, porque a autora foi realmente brilhante em como ela conectou todas as emoções, todas as histórias, todos os temas. Esse é mais um livro dela que vai falar muito sobre a questão da violência contra a mulher e violências que a gente sofre diariamente, sobre como o silenciamento que as mulheres sofrem são também violentos. Vai falar sobre assédio, sobre relações tóxicas. E assim, não é que ela toca no tema e fala disso levantando alguma bandeira. Ela demonstra através das personagens, o que faz com que a gente sinta com muito mais intensidade e que a mensagem seja passada com ainda mais relevância, porque ela mostra também as consequências disso tudo em cada personagem. A gente vê as feridas que ficam, as dificuldades posteriores e inclusive desfechos que chegam ao limite da situação. Eu li boa parte desse livro e finalizei a leitura no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e foi muito pertinente ler tudo isso durante um dia que é um dia de luta, que é um dia pra gente falar sobre a desigualdade de gêneros. E por mais que aqui a gente tenha representadas, né, mulheres brancas, então a gente não entra em questões raciais, que são muito importantes também quando a gente vai falar de desigualdade de gênero, porque vivência de mulheres brancas não é a mesma de mulheres indígenas, de mulheres negras. Uma vivência de uma pessoa sem deficiência não é a mesma vivência de uma pessoa com deficiência. Então, quando a gente vai falar de feminismo, vai falar de luta da mulher, é importante a gente pensar em todas essas vivências. E por mais que o livro não entre nessas outras vivências, ainda assim ele tem uma mensagem que é extremamente relevante.
E aí, para além de todos esses temas, tem a própria questão emocional que tudo isso causa nos personagens. Não tem como você não querer colocar os personagens aqui num potinho, abraçar cada uma delas. E aí a forma também de como a Beth O'Leary levanta a importância da gente manter com a gente tudo aquilo que é importante do que a gente viveu, de pessoas que nos marcaram. Tudo isso é muito bonito. E um parênteses, gente, a Jane é personagem leitora, então assim, ainda tem também essa coisa dos livros. No epílogo tem uma frase específica, né, sobre o poder de conexão das histórias, a importância das histórias na nossa vida, da leitura e tal, que, olha, mexeu demais com meu coraçãozinho leitor. E aí, outra coisa que eu amei encontrar aqui, que em geral eu amo quando eu encontro, né, nas leituras que eu faço, principalmente em romances, né, como esse, e que era algo que eu ficava pensando durante toda a leitura, e que inclusive depois aparece escrito em determinada passagem mais ao final do livro, é sobre o quanto, ao longo da nossa vida, a gente é impactado de diferentes maneiras pelo amor, pelas formas de amar. Especialmente a gente que lê muito romance, que gosta de muito romance, em geral o que a gente vê nessas histórias, né, é a história de um grande amor. E isso ajuda a gente a construir uma ideia errada de que talvez a gente só ame de verdade uma vez, ou que se você teve já um grande amor, você não pode ter outro grande amor. E esse livro demonstra muito isso, de que é possível a gente amar mais de uma vez, é possível que sentimentos coexistam. E o fato de a gente ter mais de um amor não diminui nenhum dos amores, nem invalida nenhum dos amores. Porque nós temos essa capacidade de sentir, a gente se relaciona com diferentes pessoas ao longo da nossa vida, a gente constrói diferentes relações. Então é normal que cada relação seja única, assim como é normal que cada sentimento que a gente tenha e desenvolva por alguém seja único à sua própria maneira também. E eu acho isso muito bonito, além de ser muito verdadeiro. Deu pra entender por que eu favoritei esse livro? Vocês já perceberam que vocês ainda vão me ouvir falar muito dele, porque assim, a minha intenção é continuar panfletando, fazer todo mundo ler, porque foi uma leitura muito maravilhosa pra mim, e eu espero que seja uma leitura assim tão incrível pra quem mais resolver dar uma chance pra ela. E você já leu Beth O'Leary? Qual é a sua experiência com os livros da autora? Conta pra mim aqui tudo nos comentários que eu quero saber. Se você já leu esse, me fala também o que você achou, e se você não leu, me fala se eu te deixei a fim de fazer a leitura. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Por favor, deixa sua curtida também, que essa é mais uma forma de apoiar o meu trabalho. Muito obrigada a quem tá chegando também no canal agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda, já aproveita, se inscreve e ativa o sininho para não perder notificação de vídeos novos, me acompanha também nas demais redes sociais, por lá a gente tem um contato ainda mais próximo. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.